Boa noite a todos, graça e paz. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Mais uma vez, fico feliz por estar com os irmãos. Meus amados, certo professor de uma faculdade, ele levou alguns de seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra, no ano de 1940. E ali eles visitaram muitos locais, mas eles visitaram também a antiga reitoria desta faculdade, desta cidade, deste lugar, onde residia a família de John Wesley, que todos nós sabemos que foi um famoso teólogo anglicano. E ali, irmãos, visitando aquela residência, ao lado da cama de John Wesley, vê-se ali dois pequenos círculos, onde o tapete ele está bem desgastado. E ali você vai ver duas marcas. São as marcas dos joelhos de John Wesley, deixados ali por ele. Por tanto tempo, aquele homem estar ali de joelhos, orando pela renovação espiritual da Inglaterra. E ao embarcar, irmãos, aqueles alunos de volta, deixando aquele local, e ao embarcar no ônibus, o professor ele notou que faltava ali um aluno. Ele voltou para o lugar, para a residência, e começou a procurar. Ele sobe as escadas e encontra um aluno ali, ajoelhado, com os seus pequenos joelhos, nas mesmas marcas dos joelhos de John Wesley, orando ao Senhor. E aquela criança, ela ora e ele escuta aquela criança dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo. E o professor chega próximo àquela criança, coloca a mão sobre o ombro dela e diz assim: vamos embora, Billy Graham, que já está na hora. Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês Marcos, capítulo 4, dos versos 30 ao verso 34, que diz o seguinte: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra lida nesta hora. E pedimos ao Senhor, ó Deus, a tua bênção, para que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, e consequentemente, ó Deus, o teu nome ser glorificado. Nos ajude, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, é assim que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele foi o maior de todos os mestres, pela natureza do seu ensino, pela excelência de seus métodos, e principalmente pela grandeza do seu exemplo. Nos encontramos numa parábola que nos traz o estabelecimento do reino. E esta parábola, irmãos, como diz o comentarista Riley, ele diz que é uma das que possuem caráter tanto histórico quanto profético. Parece, continua ele, que sua finalidade era ilustrar a história da igreja de Cristo na terra,
desde os dias da primeira vinda até ao dia do julgamento final. Por isso, irmãos, nós estamos diante de uma parábola que nos mostra o progresso do cristianismo. Se você volta um pouco, você vai ver a parábola do semeador. Nesta parábola do semeador, a ênfase ela é posta na responsabilidade humana. Como também você vai encontrar neste mesmo capítulo a parábola da semente que cresce em segredo, trazendo aqui a soberania de Deus. E aí, meus queridos, quando esses dois cooperam um com o outro, a responsabilidade humana e a soberania de Deus, a soberania divina, quando esses dois cooperam um com o outro, o ser humano, ele passa a desenvolver a sua própria salvação, porque Deus está trabalhando dentro da vida dele. Isso você vai encontrar lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Percebemos, irmãos, o resultado. E qual é o resultado? É justamente o crescimento abundante, o crescimento grandioso, como nos ensina a parábola do grão de mostarda. Lendo alguns comentaristas, eles nos dão a informação de que, na época do ministério de Jesus, o reino de Deus, que estava sendo proclamado pelo próprio Jesus, não tinha sido assim muito evidente para os seguidores daquela época. Como também, irmãos, haviam ali críticos que denunciavam Jesus como fraude. E em meio a essas atitudes, nós percebemos, irmãos, que Jesus, ele passa a fazer uma pergunta retórica. Se voltarmos os nossos olhos para o texto, você vai ver aí em sua Bíblia, que Jesus faz uma pergunta retórica: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Desde já, meus amados, é preciso saber que Jesus aqui, ele não estava com dúvidas a respeito do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele passa a se utilizar de um instrumento que não era assim desconhecido daquela época. E aí, irmãos, ele justamente faz essas perguntas para chamar a atenção dos seus ouvintes. E aí, amados, Jesus, ele passa a considerar o tema do reino de Deus, o seu crescimento, algo tão maravilhoso, algo tão importante. E Jesus, ele queria que os seus ouvintes prestassem a máxima atenção ao que ele iria dizer. Falando um pouco a respeito do grão de mostarda, é interessante, irmãos, porque naquela época, ou melhor, na Palestina, o grão de mostarda representava de forma simbólica a coisa de menor tamanho concebível. Menor tamanho. Por exemplo, ter fé como um grão de mostarda significa ter tão pouca fé que menos seria impossível. Impossível. E na Palestina, quando este grão de mostarda ele era plantado, ele crescia, crescia e crescia, até se formar um arbusto grande, frondoso, muito parecido, amados, com uma árvore. E aí Jesus, ele vai justamente
se utilizar desta figura simbólica de uma semente de um grão de mostarda, vai se utilizar da parábola, e Jesus, irmãos, passa a descrever o começo humilde, o começo pequeno, da nova fase da dispensação do reino. Jesus se utiliza deste grão de mostarda para indicar qualquer coisa muito pequena em seu início. Jesus se utiliza também do grão de mostarda lá em Mateus capítulo 17, verso 20. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para aquele monte sair dali e ir para outro lugar. Quando vamos para Lucas 17, verso 6, Jesus também se utiliza do grão de mostarda, dizendo que poderíamos pegar aquela planta e jogar no mar, que ela também iria crescer ali. Assim, irmãos, é o reino de Deus. Nos dias da vida terrena de Jesus, o reino de Deus estava representado por um pequeno grupo de crentes genuínos. Um pequeno grupo. Barclay, em seu comentário sobre esse texto, ele afirma, dizendo que esta parábola diz que nunca nos devem desanimar os começos humildes. Pode nos parecer que nesse momento somente poderemos produzir efeitos insignificantes. Mas se esse efeito insignificante se repete e se volta a repetir, virá a ter significado. Meus irmãos, a família, ou melhor, a igreja, é a família de Deus. E essa igreja, ela começou na Palestina, pequena como a semente de mostarda. E essa igreja, ela começa desta forma, e com o passar do tempo, ela se torna suficiente como um lugar para que entrem nela todas as nações da terra. Não há, irmãos, barreiras na igreja de Deus. Não há barreiras para que essa igreja de Deus, ela cesse o seu avanço, cesse o seu crescimento. No decorrer da história, os homens levantaram as barreiras. Deus em Cristo destruiu todas elas. Todas elas. Nos 40 anos posteriores à morte de Jesus Cristo, o Evangelho, meus queridos irmãos, ele alcançou todos os grandes centros culturais do Império Romano. Os historiadores, eles nos contam que até mesmo alguns locais fora desse limite político e geográfico foram alcançados. E desde aqueles dias, a expansão da igreja, ela continua conquistando pessoas, meus amados, de todas as raças. Ela influencia, continua influenciando todos os aspectos da vida. Essa expansão, ela continua até o dia de hoje. E ela continua até os dias de hoje, de vitória em vitória. Deus, irmãos, continua comandando o seu exército. Mas eu queria que você percebesse o começo.
do tamanho de um grão de mostarda. Grandes resultados, meus queridos irmãos, começaram como pequenas iniciativas. Abra sua Bíblia no Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se o quê? A pedra angular. Verso 23. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Abre Isaías, capítulo 1, verso 8, verso 9. Vejam o que Isaías nos diz. Isaías 1, verso 8. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns, poucos de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías, irmãos, 53, versos 2. Isaías 53, verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus. Grandes resultados, irmãos, começaram como pequenas iniciativas. O reinado gracioso do nosso Senhor Jesus, não importando a sua simplicidade inicial e a sua aparente insignificância aos olhos dos seres humanos, está destinado a seguir adiante, vencendo e para vencer. Depois você leia Apocalipse capítulo 6, depois leia Apocalipse capítulo 17, você vai ver a vitória do Senhor. Você vai ver que o reinado será estabelecido cada vez mais de forma ampla e firmemente. E por que isso irá acontecer? Porque Ele é o reino de Deus. Por isso, irmãos, Hendrickson nos diz que abençoada é a pessoa que participa de forma ativa na promoção do crescimento do reino, sempre começando em casa, mas nunca esquecendo o mundo inteiro. A igreja, ela começou em casa, pequena, mas ela não esqueceu o mundo.
Se você ler Marcos 5, verso 19, você vai ver que ela está sempre começando em casa. E Marcos 16, verso 15, Jesus diz que não devemos esquecer o mundo. Por isso, meus irmãos, qual as aplicações que podemos tirar desta parábola do grão de mostarda? Quais as aplicações? A primeira delas é que a igreja de Jesus Cristo, ela nunca deixou de crescer. Nunca. Esta igreja, ela continua a expandir-se, a ampliar-se pelo mundo inteiro. A igreja de Cristo, meus amados, ela vai progredindo. A planta de mostarda, ela continua a crescer. Ela não parou. O reino de Deus, mesmo que venha aparentar ser pequeno, ser insignificante em seu início, continuará, amados, a expandir e a tornar-se uma bênção sempre crescente para todos aqueles que entram nele, Por isso que eu e você, meus amados, podemos ter certeza de que essa predição feita por Jesus ainda não acabou. Por que não acabou? Porque chegará o dia em que o grande cabeça da igreja virá assumir o poder e o governo de tudo, sujeitando todos os seus adversários debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. A parábola, irmãos, do grão de mostarda nos ensina que jamais devemos desprezar os humildes começos. Jamais. Heiler nos diz que uma criança pode ser um começo de uma escola próspera. Uma conversão pode ser o princípio de uma poderosa igreja. Uma palavra pode ser o começo de algum abençoado empreendimento evangélico. Uma semente pode ser o começo de uma rica colheita de almas salvas. Você pode ser um que venha iniciar um grande avivamento na nossa cidade. Por que não? Esta igreja, irmãos, ela é pequena diante do mundo. Mas daqui pode sair grandes homens e mulheres de Deus que venham mudar a história do cristianismo no nosso século. Você pode ser aquele que venha iniciar um momento glorioso de conversão na sua casa, no seu trabalho, na universidade. Nunca devemos desprezar, irmãos, os humildes começos. Você pode se tornar grande. Deus pode fazer isso. Deus pode. Apesar, irmãos, de tantas conquistas em seu ministério, que começou prostrado naquela mancha dos joelhos de John Wesley,
dizendo para Deus: faz de novo, Senhor, faz de novo. Aquela criança cresceu e se tornou um dos maiores evangelistas do mundo. Foi um homem que pregou o evangelho para mais de 2 milhões de pessoas. Um homem que Deus usou de forma extraordinária. E apesar de tantas conquistas que esse homem teve em seu ministério, quando ele é perguntado sobre estas conquistas, Billy Graham, ele sempre, irmãos, buscou desviar a atenção de si mesmo e ressaltar que é Deus quem faz a obra. Ele sempre diz: foi Deus, é Deus quem faz a obra. Deus, irmãos, o tornou um dos maiores homens pregadores do Evangelho, um dos maiores evangelistas do mundo. Mas eu não queria encerrar esta breve mensagem com Billy Graham. Eu queria terminar esta mensagem levando você a lembrar da manjedoura de Belém. Onde é ali que começa a aprendizagem da sabedoria. Porque quando olhamos para a manjedoura de Belém, percebemos ali o nome daquele que ali estava deitado, uma frágil criança, um grão de mostarda, que agora é conhecido por todo o globo terrestre. Aquela minúscula semente que foi plantada no dia do nascimento de Jesus, tornou-se, meus queridos, uma árvore gigantesca, onde eu e você e muitos outros se alegram, se refugiam, se sentem abraçados, se sentem amados sob sua sombra. Meus irmãos, nunca despreze o crescimento humilde. Nunca despreze o começo humilde. Nunca despreze o pequeno. Jesus, falando com os seus discípulos, ele diz: olha, podemos comparar o reino de Deus, é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Mas quando ela é plantada, ela se torna uma árvore gigantesca. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós, que somos pequenos, possamos, pela graça dele, crescer. Que nós, que somos pequenos, possamos entender que a igreja de Deus começou como um pequeno grão de mostarda, que Jesus iniciou seu ministério como pequeno, mas se fez grande, para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude, para que daí, ó Deus, nós possamos aplicar e viver o Teu Evangelho para a Tua glória e para o Teu louvor. Deus,
nos ajude para que nós não venhamos desprezar. Não venhamos, ó Deus, deixar de lado o começo humilde. Mas que no nome de Jesus, Pai, nós venhamos entender que Tu podes fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus, nós Te louvamos pelo crescimento que o Senhor dá à Tua igreja. Por ela hoje estar em vários lugares neste mundo. Por Jesus Cristo ter nascido naquela manjedoura, onde o ministério dele iniciou-se ali, como um pequeno grão de mostarda. E hoje, Pai, ele é conhecido no mundo inteiro. Onde hoje podemos dizer que muitas vidas, milhões e milhões de vidas foram regeneradas, transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Por isso, Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Te bendizemos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.